Êxodo 33, versos 7 a 17. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Oremos mais uma vez. Deus, fala conosco, fala com doçura. Apesar de mim e da minha voz, alcança o coração do teu povo e aplica a palavra do Senhor a cada um de nós, conforme nós precisamos te ouvir neste lugar, nesta noite. Visita-nos graciosamente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa exposição que eu quero fazer nessa noite, ela é baseada no capítulo 13, 14 do livro Avivamento, do Dr. Lloyd Jones, que é publicado pela editora Pes no ano de 1992. O pano de fundo para o texto que nós acabamos de ler é o episódio do bezerro de ouro. Êxodo 20, nós temos a entrega da lei. O povo fica com medo de Deus e pede para que Moisés seja o mediador entre os dois. Depois de Êxodo 20, nós temos a construção do tabernáculo, capítulo 25 até capítulo 30. O tabernáculo só será inaugurado em Levítico 9. Ele está em construção. E Deus então chama Moisés à sua presença, e por lá ele fica 40 dias e 40 noites. Nesse intervalo, o povo pressiona Arão, e é construído um bezerro de ouro que diz que foi ele quem libertou Israel do Egito. Moisés volta carregando nas mãos as 2 tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. E quando ele se aproxima do acampamento, ele ouve o barulho da festa, danças, comidas, orgias.
O povo está festejando, dizendo que um bezerro de ouro, burilado no fogo pelas mãos de Arão, foi quem o libertou do Egito, e não o Deus que eles ouviram a sua voz do Monte Sinai no capítulo 20. Aqueles poucos dias, 40 dias, foram suficientes para que quem havia visto Deus falar claramente, ouvido a sua voz, apesar de ter visto a coluna de fogo, a coluna de nuvem, apesar de ter visto o monte tremendo o dia todo, trovões, relâmpagos e vozes, 40 dias foram suficientes para eles não somente abandonarem o Senhor, como ainda construírem um Deus falso, e se prostrarem e festejarem e se esquecerem de Deus. Então Moisés chega, Moisés fica enraivecido. É tão interessante essa conversa de Moisés com Deus, nós vamos trabalhar nela ainda mais um sermão daqui a alguns dias. Parece que quando Moisés ouve Deus falando que o povo se desviou lá no deserto, Moisés briga com Deus dizendo: não, Deus, para com isso, não é bem assim não. Mas quando Moisés vê com os olhos o povo se afastando de Deus, o povo adorando um Deus falso, Moisés, irado, sem pensar duas vezes, ele joga as tábuas da lei no chão e elas se quebram. Ele pega aquele bezerro de ouro e o despedaça, e o queima, transforma em pó, coloca o pó na água que todo mundo bebia e faz todo mundo beber da água com o pó do bezerro de ouro. Então todo mundo fica triste. Uma consternação medonha se apodera de Israel. A consequência imediata foi que Moisés quebrou tudo. Ele desmontou tudo que ele estava construindo junto com Deus para o povo. Ele quebrou as tábuas da lei ao pé do monte, versículo 19 do capítulo 32. Destruiu o bezerro de ouro, capítulo 32, verso 20. Convocou os que ainda eram fiéis para matar os idólatras, capítulo 32, verso 26 e 27. E depois Deus anunciou a retirada de sua presença do meio do acampamento, capítulo 33, verso 3. A coluna de nuvem subiu, a coluna de fogo não apareceu. Deus não estava no meio do seu povo. Esse anúncio gerou quebrantamento e arrependimento no coração do povo, 33, verso 4. Segundo Lloyd Jones, a situação gerada pelo ato pecaminoso do povo e o quebrantamento pelo anúncio de que Deus não mais estaria no meio do povo, demonstra que há passos e estágios bem definidos no processo de avivamento, passos e estágios que, embora nós possamos segui-los, não são esses passos e esses estágios que vão produzir o avivamento, mas que eles serão vistos quando Deus começar a agir no nosso meio. Nós aprendemos, estudando a história da igreja, que nós não conseguimos produzir um reavivamento simplesmente por seguir passos. Nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e lá diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é fácil, basta a gente orar, basta a gente se humilhar, basta a gente se arrepender, basta a gente se converter e Deus vai fazer tudo de novo. E tem tanta gente fazendo isso por tudo quanto é lado, e Deus não está fazendo de novo. Porque embora Deus diga que haja passos, esses passos são conduzidos por Ele, não são produzidos por nós. Nós podemos mecanicamente vir para a igreja orar, nós podemos mecanicamente dizer que nos arrependemos, nós podemos mecanicamente mudar o nosso comportamento, mas lá no fundo, lá na alma, continuarmos idólatras das coisas que nós não queremos abandonar. Então, mas mesmo assim, quando há reavivamentos na história da igreja, existem certas situações, existem certos fatos, existem certos acontecimentos que estão presentes em cada um deles.
Dr. Lloyd Jones enumera 3 para nós aqui, quando ele comenta esse texto no seu livro. Primeiro estágio, existe oração e intercessão. Versículo 7 até versículo 11, Moisés monta a sua tenda fora do acampamento e o seu propósito é orar e é interceder. Segundo estágio, existem ações de consagração, versículo 12 a versículo 17. As pessoas percebem que Moisés vai para lá orar e alguns começam a ir atrás dele. E todos que veem Moisés passando e um monte de gente seguindo, começam a adorar a Deus onde estão, à porta da sua própria tenda. E o terceiro estágio, existe a revelação da glória de Deus, versículo 18 até 23, nós vamos trabalhar isso no próximo sermão, que é o retorno da glória de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem, todos os dias da história de Israel. A minha proposição para essa noite, se a minha voz não acabar de vez, qual que é a relação entre a oração, a consagração e o avivamento? Oração e consagração são os estágios iniciais e preparatórios para um reavivamento espiritual, que é quando o povo de Deus ouve o chamado de Deus para mudar e para começar de novo. Então, seguindo o que Lloyd Jones escreve no seu livro, eu gostaria de apresentar esse texto do verso 7 ao verso 17, falando desses 4 estágios, que embora nós possamos praticá-los, nós sabemos que se Deus não colocar isso no nosso coração, nós poderemos fazer mecanicamente e não acontecer nada. Mas se Deus colocar um peso por mudança, um peso por reavivamento, um peso por querer ser de Deus de verdade na nossa alma, então seguir esses estágios, seguir esses, não passos, mas esses sinais que Deus apresenta no meio do seu povo, talvez, com a graça de Deus, com o seu olhar misericordioso sobre nós, Ele transforme a vida da nossa igreja, mas também através de nós a vida de muito mais gente aqui nessa cidade. Então, do verso 7 ao verso 12, o primeiro estágio é oração e intercessão. O texto diz que Deus ensina para nós na sua palavra que todos que buscavam a Deus iam à tenda da congregação, que era armada fora do acampamento. Por que Moisés resolve armar a tenda fora do acampamento? Porque a presença de Deus havia saído do meio do povo. No meio do povo havia os resquícios de um pecado horrendo de idolatria que havia sido cometido com Deus, apesar do povo ter visto, presenciado, ouvido a voz de Deus pessoalmente, cada uma daquelas pessoas. Então Moisés arma a tenda fora do acampamento. Eu tenho que buscar a Deus fora dessa situação que foi criada aqui no meio do povo de Deus. E a primeira grande lição que nós aprendemos olhando as histórias dos reavivamentos na história da igreja é que avivamentos estão próximos quando um homem ou um grupo de homens, ou quando pessoas, mulheres, jovens, adultos, idosos, um homem, uma mulher, uma pessoa, ou mesmo um grupo de pessoas, subitamente, inesperadamente, não programadamente, começam a sentir um fardo nas suas costas por mudança. E isso é levado a fazer, isso os leva a fazer algo a respeito. Nós vivemos com essa impressão de que nós precisamos mudar, mas nós não mudamos. Nós dizemos que precisamos orar, mas não começamos a orar. Nós dizemos que vamos começar um novo regime na segunda-feira, porque no sábado e domingo a gente tem que comer churrasco. E a gente então não começa o regime na segunda-feira, e no próximo sábado, no próximo domingo a gente come churrasco de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E assim a gente vai mantendo a nossa vida sedentária. E quando pensa que não, já estamos com 60 anos e já está quase passando o tempo de começar o regime outra vez. Com a nossa vida de oração, com a nossa consagração na igreja, não é diferente. Nós adiamos, nós oramos como Agostinho orava antes dele ser convertido a Deus. Agostinho só foi convertido a Deus aos 40 anos de idade, mas ele orava desde a sua mocidade: Senhor, me converta
mas não agora. Deixa eu viver a minha vida primeiro. Deixa eu gozar as coisas do mundo primeiro. Deixa eu experimentar as delícias da vida primeiro. Uma vez eu cheguei para um senhor casado, cuja esposa, os filhos, todos eles eram da igreja, menos ele. E eu disse, com a sua família toda na igreja, o que te impede a também estar na igreja com a sua família? Ele disse, pastor, eu amo forró. Eu não posso deixar de dançar um forró toda sexta-feira. Um outro homem que eu perguntei, por que você não está na igreja? Sua esposa está, sua sogra está, sua mãe está, seus 2 filhos estão. Por que você não está na igreja? Pastor, eu não posso ir para a igreja porque eu não largo o futebol. Eu entro no campo às 9 horas da manhã do domingo e só saio às 17 horas com cãibras, carregado por não aguentar mais jogar. E um dia eu joguei com ele, aquele cara quebrava todo mundo. Se ele recebesse um drible, o cara estava fadado a cair machucado logo em seguida. Era um idólatra da bola. Quantas vezes nós deixamos para depois? Reavivamentos, mudanças na vida da igreja começam a acontecer quando uma pessoa, quando 2 pessoas, quando um pequeno grupo de pessoas começam a sentir um peso de que não está bom, de que precisa mudar e começam a fazer alguma coisa a respeito. Moisés destruiu o bezerro de ouro. Moisés viu que a consagração do povo era curta demais, não durava nada. Então, ele viu aquela nuvem subir, ele viu aquele fogo não descer, não aparecer. Ele diz, o que é que eu vou fazer? Ele desarmou a tenda. Ele pegou a tenda e colocou ela nas costas. E ele foi lá para longe do acampamento e armou a tenda lá fora. E entrou na tenda e começou a orar pelas pessoas. A tenda foi retirada do centro do acampamento. O tabernáculo ainda não estava pronto, estava sendo preparado. E foi armada fora. O texto faz questão de dizer que Moisés armou a tenda longe do acampamento. Não era alguns metros, não era ali, dava para ver. Não, ele colocou lá longe, bem longe. As pessoas tinham que caminhar bastante para chegar até lá. Então, todos os avivamentos históricos, eles são caracterizados no início por uma atitude como essa. Alguém resolve fazer alguma coisa por sua própria vida e intercede pelos outros. Deus sempre levanta alguém ou alguns para começarem a sua obra. Ele levantou Wycliffe, a estrela da manhã da reforma, lá no ano 1300 e alguma coisa. Ele levantou o John Huss, ele levantou o Martinho Lutero, ele levantou o George Whitefield, que começou a pregar para os mineiros ao ar livre, 10 mil, 15 mil, 20 mil mineiros, com o rosto preto de tanto colher carvão nas minas lá no fundo. E a história diz que aqueles homens ouviam George Whitefield pregar, e as lágrimas escorriam nos seus rostos. Eles eram ingleses, eram branquelos, então ficavam os filetes brancos no rosto preto de carvão. Deus começa com um, leva-o a fazer alguma coisa, e através dele ele envia um poderoso movimento sobre a sua igreja. Foi assim na Irlanda do Norte, quando ele levantou um homem chamado James McQueen. Foi assim no país de Gales, quando ele levantou um homem chamado Humphrey Jones. Foi assim nos Estados Unidos, em Nova York, em 1857, um homem comum, desconhecido, sem cargo na igreja, ele resolveu abrir o seu negócio ao meio-dia. Em vez de ir almoçar longe e fechar para almoçar, ele ficava e chamava amigos para orar com ele ali, e um grande movimento de oração começou na sua pequena empresa, no horário de almoço, em plena Nova York. Deus usa pessoas comuns que queiram fazer a sua vontade. Moody estava no meio de 8 mil pessoas ouvindo Charles Spurgeon pregar em Londres, 1840, 1850, mais ou menos nessa época. E Moody e Spurgeon falou: olha, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que queira obedecer à sua vontade. O que Deus pode fazer em, com e através de uma pessoa que queira fazer a sua vontade. Moody era um sapateiro, não tinha
nem formação escolar, ele não sabia ler direito. A história diz que quando Moody ia ler a Bíblia, ele não entendia a palavra, ele pulava aquela palavra, porque ele não sabia ler direito. E quando ele se tornou um pregador, ele fazia isso do púlpito, ele ia ler a palavra, não entendia, ele pulava. E era assim. Mas ele foi para casa, como um sapateiro, ajoelhou perto da sua cama e disse: Senhor, levanta esse homem que Spurgeon falou dele lá no seu sermão. Levanta esse homem que Spurgeon falou dele lá no seu sermão. E o biógrafo de Moody diz que quando ele terminou a oração, ele já terminou perguntando: Senhor, será que eu não posso ser esse homem? E Moody então ficou com isso na cabeça. E um dia apareceu um moço para pregar na igreja dele, um rapaz de 17 anos. E aquele moço pregou 7 dias. Na Inglaterra era comum isso naquela época. O pregador vinha e passava a semana inteira. E ele pregou 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em João 3,16. E fez 7 sermões diferentes. E Moody ficou impressionado com aquilo. Como que um rapazinho de 17 anos consegue e eu não? E aí ele resolveu estudar a Bíblia. Ele resolveu melhorar a sua leitura. E ele se tornou um grande pregador. Em 1876, já morando nos Estados Unidos, ele mudou-se para Chicago. E nas comemorações dos 100 anos da independência dos Estados Unidos, eles fizeram uma grande cruzada evangelística de 15 dias na cidade de Chicago. 15 mil pessoas entregaram a vida para Jesus naquelas 2 semanas, ouvindo Moody, o sapateiro que pulava as palavras da Bíblia, pregar. Nessa época já não pulava mais. Ele pregou tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e foi muito bem sucedido por causa de uma oração e por causa de um sermão que ele ouviu. Deus usa pessoas comuns. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29 continua valendo, apesar de nós vivermos numa era completamente tecnológica. Apesar dos nossos celulares, apesar dos nossos programas de exegese, quem faz seminário hoje tem tantos programas no computador para ajudar a preparar um sermão, que eu instalei alguns no meu computador e comecei a fazer o sermão daquele jeito lá. Falei assim: não dou conta, esse trem aqui é mais inteligente do que eu. É melhor fazer do jeito antigo mesmo, deixa isso aí para os novos, que já nascem com o computador na mão. Mas é tanto programa, é tanto app, é tanta informação, que a gente esquece que Deus continua usando as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são. Deus continua usando os pequenos, Deus continua usando os insignificantes, Deus continua usando aqueles que acham que ninguém vai olhar para eles, para ser bênção na vida das outras pessoas. Deus começa com um e Ele leva um monte atrás desse. Deus usa as coisas humildes, Ele usa as coisas fracas, Ele usa as coisas loucas para envergonhar as coisas grandes, a fim de que ninguém se vanglorie de obra alguma na sua presença. Você pode achar que pode tudo, e de repente numa tarde você perde a voz, para que você não se glorie, para que você confie em Deus. E Deus usa, e Deus faz, e Deus desfaz, como Ele quer. Cuidado, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, quando na igreja, em nome da excelência, a gente ouve isso muito no meio presbiteriano: vamos fazer com excelência o melhor sermão, a melhor programação, a melhor ornamentação, vamos fazer o melhor para Deus. A gente ouve muito isso no nosso meio. E às vezes essa frase, ela não é dita para a gente fazer o melhor, mas só para a gente aparecer mais para os outros. Então cuidado quando em nome da excelência nós passamos a escolher por nós mesmos quem faz o quê. Aí de repente a gente tem um bom coral, mas no coral tem umas 2, 3, 4, 5 vozes que sobressaem, e a gente resolve fazer um madrigal. E só vai para o madrigal quem canta melhor, quem sabe ler partitura, quem conhece Bach, quem entende Beethoven, e quem já foi numa igreja que Vivaldi foi padre. Ah, você não pode cantar no madrigal, você não tem voz. E aí nós começamos a escolher por nós mesmos e dizer o que agrada a Deus.
e não Deus dizer para nós o que lhe agrada. Às vezes nós fazemos isso, nós nos colocamos no lugar de Deus, dizendo que a excelência, a nossa excelência, é a excelência dele, mas ele continua pegando as coisas pequenas, as coisas loucas, as coisas humildes, as coisas que nós gostamos de humilhar publicamente, para dizer: olha, não somos nada. E eu fico às vezes muito envergonhado de mim mesmo, quando alguém tem dificuldade aqui na frente, e eu já sou o primeiro a querer substituí-lo por outro. Mas a gente teima, e a gente mantém, porque não é nosso, é de Deus. Quando a gente pastoreia uma igreja maior, as pessoas dizem: por que esse camarada pregou? A gente tem condição de trazer Nicodemos, Hernandes Lopes, Beltrano, Ciclano, lá dos Estados Unidos a gente pode trazer pelo menos um a cada 2 anos. Por que esse rapaz, esse seminarista, está pregando nesse púlpito? Esse púlpito aqui é só para os grandes. Às vezes a gente ouve isso, eu ouvi isso muito lá na primeira igreja. Quando nós colocávamos um seminarista para pregar, chegava sempre 1, 2, dizia: seminarista pregando no púlpito da primeira igreja. Aqui na Vila Nova eu já ouvi isso. Não é qualquer um que prega no púlpito da Vila Nova. Como não? Quem é o dono do púlpito da Vila Nova? Não é Deus? Deus coloca quem quiser aqui. Eu ou outra pessoa, alguém que gagueja e alguém que fala fluentemente, o púlpito é dele, e ele vai usar do mesmo jeito e às vezes até mais, porque é dele. Deus pega as coisas loucas, Deus pega as coisas pequenas, Deus pega as coisas humildes, Deus pega aqueles que são inseguros, aqueles que acham que não conseguem, e faz. E aí fica claro que eles são humildes, que eles são pequenos, que eles são inseguros, que eles não conseguem, mas Deus faz através deles, e é isso que vale. Então Moisés começa a armar a tenda lá fora, lá longe, para buscar a Deus em favor das pessoas. Deus é capaz de fazer de um testemunho trêmulo de conversão a fagulha de um grande e poderoso avivamento na sua igreja, como aconteceu com uma moça que talvez vocês nunca tenham ouvido falar do nome dela, Florrie Evans, uma menina de 16 anos de idade, que um dia, quando ela foi ao gabinete do pastor, o pastor perguntou: quem é Jesus para você? E ela voltou para casa sem saber como responder essa pergunta. 15 dias depois, ela voltou para casa, ajoelhou e pediu a Deus: Senhor, quem que o Senhor é para mim? Muda a minha vida. Na escola dominical, de 15 dias depois, apareceu um pregador convidado lá, desses que o pastor sabe que está na cidade, e diz: vem pregar na minha igreja. E ele foi. Ele deu uma aula para os jovens na escola dominical. Nessa época já tinha escola dominical, 1904, no país de Gales. E aí esse professor, esse pregador na escola dominical perguntou para todo mundo, um grupo de jovens de 18 anos de idade, mais ou menos em média, e ele perguntou: quem é Jesus para vocês? E essa moça, que 15 dias antes o pastor tinha feito a mesma pergunta e ela não sabia como responder, ela se levantou trêmula, gaguejando. Ela disse: Jesus é o meu Salvador, Ele fez tudo por mim. A história da igreja diz que o testemunho dessa menina foi como uma fagulha que começou a queimar naquela igreja. Os jovens se levantaram, a igreja se levantou. 25.000 pessoas entregaram a Cristo a partir daquela manhã, por causa de um testemunho pequeno, trêmulo, numa aula de escola dominical. Esse reavivamento alcançou os Estados Unidos. Esse reavivamento, que é conhecido na história da igreja como o reavivamento do país de Gales, alcançou a Coreia, alcançou os presbiterianos da Coreia. E os presbiterianos da Coreia nessa época estavam debaixo de forte perseguição dos japoneses. E eles se humilharam e buscaram a Deus. E hoje a igreja presbiteriana da Coreia é imensa, mais de 13 milhões de membros, porque uma menina de 16 anos disse numa aula de escola dominical: Jesus é o meu Salvador, Ele fez tudo por mim.
Ela tinha passado 15 dias pensando sobre isso, em casa, orando, perguntando para Deus quem Ele era para ela. E ela respondeu dessa forma. Por causa disso, meus irmãos, nós devemos abandonar o hábito de dizer que nós não sabemos fazer nada. E porque não sabemos fazer nada, a gente procura sentar-se lá atrás. Eu tenho uma birra com os seminaristas lá no seminário, que eles vão ser pastores, e eles sentam tudo lá atrás. O sermão está ótimo, está bom, eles sentam tudo lá atrás. Eu disse: vocês estão amaldiçoados em nome de Jesus. Vocês vão ficar a vida toda pedindo para esse povo sentar na frente, é a maldição de vocês. O Rony já viu falando isso lá várias vezes. Tem gente que me odeia lá no seminário por causa disso. Mas é verdade. Por que a gente gosta de sentar atrás? Nem sempre é porque a mãe está com o bebê, e a gente tinha que deixar os lugares lá de trás para as mães com bebês, para ficar mais fácil delas amamentarem e cuidarem deles. Mas muitos de nós sentam lá atrás é porque querem sair mais depressa. Eu espero que os irmãos que estão sentados lá atrás não fiquem magoados comigo, mas eu quero ver os bancos da frente tudo cheio domingo que vem. A gente quer sentar na igreja num lugar onde ninguém nos veja, onde ninguém nos perceba. Quanto maior a igreja, mais isso acontece. E eu falo isso de experiência própria. Às vezes a gente fala que não sabe, mas o que a gente na verdade quer dizer é que a gente não quer. Eu não consigo mais, mas o que eu quero dizer na verdade é que eu não quero mais. Eu não sei fazer, mas o que eu quero dizer na verdade é que eu não quero aprender, porque isso vai me comprometer. E o que eu quero na verdade é não me comprometer, porque o compromisso gera atividade, o compromisso gera ter que estar presente, o compromisso gera sacrifícios de outras coisas que no momento eu não quero sacrificar. Eu acho que são importantes para mim. Então eu sento lá atrás, é mais fácil. Então Moisés estabeleceu um lugar de oração e de intercessão. Ele ia para lá, não é porque ele estava com raiva do povo, não é porque ele não queria saber, não é porque ele se achava mais puro. Ele ia para lá porque ele estava com vergonha e ele queria orar. E no meio do povo não dava. Então ele começou a ir sozinho. E as pessoas olhavam Moisés carregando a tenda nas costas e indo para longe do acampamento. Uma ação aparentemente discreta, mas intencional. Apesar disso, Moisés fazia isso para que o povo visse. Ele queria que as pessoas vissem que ele estava pegando a tenda, aquela tenda que antes a coluna de nuvem estava, a coluna de fogo estava, e estava indo para longe com ela. E aí algumas coisas começaram a acontecer. Ele não chamou ninguém, ele não falou nada com ninguém, ele simplesmente fez. E ele se deixou ver por alguns, na caminhada que ele fazia para fora do acampamento. Não tocou trombeta, não colocou no Instagram, não gravou vídeo no YouTube dizendo que ia fazer daquele jeito. Simplesmente foi. A presença de Deus tinha se retirado e a coluna de nuvem tinha desaparecido. Deus havia dito com todas as letras: não ando mais no meio de vocês. O que fazer para que a presença de Deus volte? Moisés começou estabelecendo um lugar de oração. Eu vou orar, eu vou pedir que ele volte. Então observe como Moisés fez. Nada elaborado, não fez qualquer declaração a respeito, não fez nenhum discurso, nenhum programa foi criado, nenhuma meta foi estabelecida, nenhum passo foi dito que é para ser feito e Deus então iria retornar. Ele sentiu o peso de Deus não estar presente no acampamento e resolveu fazer alguma coisa a respeito. Ele foi orar, gente. E aí ele percebeu que ele não poderia fazer nada no meio do acampamento. Então, discretamente, mas intencionalmente, ele foi lá para fora para orar por eles. Nem todos iam à tenda, mas alguns iam para buscar a Deus. Se você ler o texto, você percebe que Moisés de repente começa a ser seguido por alguns. Ele vai e outras pessoas vão e ficam ao redor da tenda lá para ver o que ia acontecer. 1 dia, 2 dias, 10 dias, não sei quantos dias.
Avivamentos nunca acontecem de forma programada. Nós presbiterianos precisamos aprender isso. Com hora marcada, com anúncio feito, avivamentos sempre acontecem de surpresa para todos e principalmente para quem tem tentado organizá-los. Quantas pessoas tentam organizar um avivamento? Eu participei de várias reuniões de oração pedindo avivamento, e me lembro de uma delas lá no acampamento presbiteriano de Séries. Nós estávamos os homens orando, fomos orar ao ar livre, e aí uma pessoa começou a orar: Senhor, dá-nos um avivamento que não seja pentecostal. Ou seja, faz do jeito que a gente quer, faz do nosso jeito. O nosso jeito é melhor, a gente sabe mais das coisas. Não tem como programar, não tem como dizer para Deus como Ele deve fazer, porque não está no controle dos homens, mas a presença de Deus é algo que tem a ver só com Deus mesmo, no meio do seu povo. Então a tenda, diz o texto, ficava longe, fora do acampamento. Nenhum avivamento na longa história da igreja foi um movimento oficial dentro da igreja. Nunca foi algo programado, nunca foi algo estabelecido, nunca foi algo que a gente diz vai acontecer. Embora muita gente tenha programado, marcado data, dito desse jeito, anunciado com letras garrafais que ali estava acontecendo o avivamento. Mas os livros dizem diferente. Pelo contrário, eles sempre foram iniciados na margem, e muitas vezes à margem da igreja oficial, e algumas vezes contra a igreja oficial. Eu digo para os meus alunos de história da igreja no acampamento, no seminário, que quase todos os nomes de movimentos e de igrejas que nós temos diante de nós, eles vieram como xingamento. Os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez como um xingamento. São pequenos cristãos, são cristinhos, é isso que quer dizer a palavra cristão. Os metodistas foram chamados de metodistas por pura gozação. Eles têm um método, eles são metodistas, com despeito, com desprezo. Os pietistas da Alemanha foram chamados de pietistas por pura gozação. Os puritanos foram chamados de puritanos na Inglaterra por puro menosprezo. Toda vez que o movimento de consagração surgiu na história da igreja, ele sempre ganhou o nome que ele tem hoje pejorativamente, como se fosse um xingamento. Os protestantes foram chamados de protestantes porque eles protestavam. Diziam que a Bíblia ensinava diferente, então eles protestavam, e aí eles ganharam o nome pejorativo de protestantes. Somos nós. Nenhum reavivamento acontece quando a gente marca a data. Eu recomendo de novo que os irmãos leiam o reavivamento na África do Sul. Eles têm quem diz que quando ele menos procurava, caiu nas costas dele, e ele teve que administrar. Então, nós precisamos entender que reavivamentos sempre começam com um pequeno grupo de pessoas com a mesma visão, preocupados com uma situação que é presente. O que estava acontecendo? A coluna de nuvem sumiu, a coluna de fogo não está mais entre nós. Deus disse que não estaria no nosso meio. É isso, é uma questão prática. Tudo começa no voluntário. É por isso que a gente sempre pede, é por isso que a gente sempre repete: se Deus tocar o seu coração, se Deus colocar isso na sua alma, se ofereça, se apresente. Porque quando a gente faz voluntariamente, a gente faz com gás. Ontem tinha 4 homens trabalhando aqui na igreja. Trabalharam das 8 da manhã até as 5 da tarde, sem comida, sem almoço. Fizeram isso voluntariamente, porque eles queriam fazer uma coisa boa para a igreja. Mas às vezes a gente convoca, e as pessoas perguntam: vai ter o pão com presunto? Se tiver, eu vou. Mas às vezes a gente não convoca. As pessoas conversam entre si: precisamos fazer, e vão lá e fazem. E é uma bênção. Jacó se apaixonou por Raquel e disse: eu vou trabalhar por essa moça linda 7 anos.
trabalhou 21. E a Bíblia diz que aqueles anos foram poucos dias, pelo muito que ele a amava. O amor não deixa envelhecer. O gesto de sair do meio do acampamento era para enfatizar a separação. Deus é diferente de nós. Somos nós que precisamos parecer com Ele, não é Ele que tem que parecer com a gente. Não no sentido de menosprezo para com os outros, mas no sentido de consagração, separar para Deus. É isso que é santificação. Não é se separar dos outros, é separar-se para Deus e chamar os outros para ir junto. Separar-se, sair para fora da impureza, ir até onde Deus está. E o motivo principal era consagração, era santidade, era para ver se Deus voltava para andar no nosso meio. Tratar do pecado e do afastamento que Ele promove de Deus só pode ser feito à maneira de Deus. A única forma de resolver o problema do pecado no nosso meio é do jeito que Deus manda resolver. A gente pode ter inúmeras fórmulas e todas elas terminam de novo na queda. Mas quando Deus vem e enche a nossa alma, a gente resiste, a gente diz não ao pecado, a gente diz sim para Deus e a gente vence e a coisa muda. A preocupação primordial não pode ser nem sequer a situação presente da igreja, mas a própria situação das nossas almas diante da santidade de Deus. Por que que Deus se afastou? Porque eles construíram um bezerro de ouro. Eles o substituíram nos seus corações por algo que eles mesmos construíram. E isso entristeceu demais a Deus. A primeira preocupação é ser santo como Deus é santo. Entrar em sua presença e conhecer a sua glória. Acordar cedo para orar é diferente quando você sai para um lugar mais longe da sua casa. Eu já contei para os irmãos a experiência que eu tive em 1998. 88 dias orando, todos os dias 6 horas da manhã na igreja. Eu acordava, ajoelhava ao pé da cama, a cama era tão confortável, eu começava a dormir ali mesmo, de novo ajoelhado ao pé da cama. Então eu disse, essa cama está muito perto, eu vou para mais longe. Então eu levantava, lavava o rosto, calçava a sandália e fui ajoelhar lá no pé do sofá, na sala, a 7 metros de distância do quarto, mais ou menos. E o sofá era tão confortável que eu dormia por ali mesmo, orando, intercedendo. Então eu disse, esse sofá está muito perto, eu vou ter que orar lá na igreja. Então eu tinha que acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, trocar de roupa, não calçar uma sandália, mas calçar um sapato, porque eu estava indo para a igreja, vai que aparece alguém lá, e o pastor não pode ir para a igreja de pijama às 6 horas da manhã. Então eu entrava na igreja, abria a porta, acendia a luz, atravessava o templo e ajoelhava perto do palco. Eu gastava no mínimo uns 20 minutos para fazer isso. Então eu comecei orando 5 minutos, depois 10. Quando eu terminei, eu estava orando 40 minutos na igreja. A luz ficava acesa e quem passava na rua via a janela da igreja acesa. Um dia o prefeito da cidade me abordou e disse assim, eu acordo às vezes 5 horas da manhã e saio para os meus compromissos 6 horas da manhã, e a gente passa à frente da igreja presbiteriana e tem uma luz acesa. O que é aquilo? Eu disse, sou eu orando pelo Senhor, para ver se o Senhor converte esse coração. 15 dias depois ele visitou a igreja, sem convite, sem nada. Mas não era só eu que orava pelo prefeito, não, gente, tinha mais gente orando. Aquilo mudou minha vida. E quando a gente começa a orar e as pessoas ficam sabendo, elas começam a te mandar pedidos de oração. Aí você orava 5 minutos, começa a orar 40, porque tem uma lista imensa de pedidos de oração para você orar por eles. Assim, Moisés leva para longe, para mostrar que é necessário um pouco de esforço, é necessário um pouco de dedicação, é necessário a gente gastar um tempo a mais para nos preparar para estar com Deus. Não é algo que a gente faz de qualquer jeito, não é algo que a gente faz de qualquer maneira, é algo que a gente separa tempo para fazer. Santidade exige de nós essa separação.
não dos outros para a gente se comparar com eles e achar que somos melhores, mas consagração para Deus. Nessa época de arrogância, de moralidade deplorável, de impiedade, de irreligiosidade, de apatia para com as coisas de Deus, o que nós sabemos sobre separação, o que nós sabemos sobre santidade, o que a gente sabe sobre consagração? A gente não sabe quase nada. São palavras que a gente entende, mas que a gente não pratica como Deus quer. Viver um cristianismo comum nesses tempos não é suficiente. É preciso algo mais, um esforço especial, um peso por avivamento. Não é buscar animação na igreja, ou algo interessante, ou felicidade, ou fenômenos surpreendentes, como se algo maravilhoso precisasse acontecer cada vez que um culto começasse às 19 horas aqui na Vila Nova. Não são reuniões, não é o entusiasmo e algo maravilhoso, mas como podemos resolver o caso de nossa indignidade na presença de Deus? Nós podemos ser muito animados e continuar sendo indignos. Nós podemos ter uma vida financeira para a igreja que é estável e continuar sendo indignos. Nós podemos fazer qualquer programação espiritual que nós quisermos e continuarmos sendo indignos, porque não tem santidade, só tem organização. Nós podemos ser organizados sem ser santos. Nós podemos ser eficazes sem ser consagrados. Nós podemos ser muitos e não ser nada na presença de Deus. Mas nós podemos ser poucos e ser completamente movidos por uma presença inesgotável na nossa alma, que é Deus. Avivamentos começam quando começamos a nos conscientizar de que nós somos indignos. Como Pedro, quando viu Jesus organizar aquela pesca maravilhosa em Lucas 5. Ele trabalhou a noite inteira, ele sabia como ninguém pescar, ele sustentava a sua família, sua esposa, sua sogra. Não sabemos se ele tinha filhos, com a pesca que ele pescava no mar da Galileia. Mas naquela noite ele não pescou nada. As suas técnicas não resolveram. O seu faro para peixe não deu em nada. E aí Jesus disse: vamos embora, vamos pescar. Em determinado lugar ele diz: lança a rede do lado direito do barco. Por que não é do lado esquerdo, do lado direito? E aí as redes ficam cheias, tão cheias que os dois barcos quase afundam. Quando Pedro vê aquele monte de peixe, ele não tinha pescado nenhum a noite inteira, que era o melhor horário para pescar. Ele diz: sai da minha presença, Senhor, eu sou indigno, eu sou pecador. E Jesus diz para ele: não tenha medo, a partir de hoje você vai pescar gente. Não tenha medo, não tenha medo do que eu vou fazer com vocês. Não tenha medo do que eu vou fazer em vocês. Então, Moisés começa sozinho. E aí o texto diz que, de repente, pessoas começam a segui-lo. Eles vão atrás. Pessoas que veem Moisés passando ficam em pé, de costas, para Moisés. E ali mesmo, na porta da tenda da sua casa, enquanto eles sabem que Moisés está lá longe, orando, intercedendo, eles começam na porta da sua própria tenda, na sua própria casa, orar e adorar a Deus ali. O povo via Moisés saindo e sendo seguido por alguns. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem aparecia de frente da tenda, lá longe, fora do acampamento. E aí Deus começa a aparecer de novo. Deus começa a visitar a tenda onde Moisés está orando pelo povo, lá longe, fora do acampamento. E 4 mudanças passam a ocorrer naqueles que somente assistem
as coisas começarem a acontecer diante dos seus olhos. Lloyd Jones chama isso de sinais de encorajamento de Deus. Primeiro, a presença de Deus volta a ser percebida e um senso de expectativa brota no coração de todo mundo que vê Moisés saindo com a tenda nas costas. Segundo, uma nova nota de agonia nas orações. Lloyd Jones diz que reavivamentos acontecem quando a gente aprende a orar, ó Deus. Quando a expressão ó Deus volta para as nossas orações. Ó Deus é como se fosse um grito da alma, um rogar, um insistir, uma apresentação da nossa necessidade. Alguns tradutores dizem que o Salmo 85, no verso 5, verso 6, quando diz, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti seja conhecido o teu povo. Lloyd Jones diz que a forma do hebraico ali no texto do Salmo 85 é, porventura não tornarás a vivificar-nos, ó Deus. Ó Deus. Não é simplesmente uma interjeição, é um clamor. É uma expectativa que se cria na alma. É uma experiência da falta, daquilo que se tinha e se perdeu, e agora sente saudade e quer outra vez. A coluna de nuvem que aparecia no meio do acampamento, mas agora ela está aparecendo lá longe, fora do acampamento, fora da igreja, fora da cidade. Terceiro, existe uma renovação de comprometimento por parte de quem apenas assistia. As pessoas diante das suas tendas, vendo a coluna de nuvem aparecer lá longe, passaram a adorar a Deus ali mesmo, nas suas casas. Reavivamentos acontecem quando a adoração sai do templo e vai para casa. Tem muitas casas que isso não acontece mais. Quarto, começa a haver preparação. Moisés saía da tenda e ele voltava para suas atividades no meio do povo, mas Josué permanecia lá. E ele servia dia e noite na tenda da congregação que estava lá fora do acampamento. E Lloyd Jones vê nisso uma preparação para manifestações de Deus num futuro que está quase chegando, imediato, que vai acontecer ali. Erlo Stengen diz que ele orava por reavivamento e nada acontecia na igreja dele. Então ele resolveu expor o livro de Atos. Ele expôs o livro de Atos para a igreja, versículo por versículo. Então ele resolveu logo em seguida expor o evangelho de João, versículo por versículo, e mostrando o que Deus fazia naquela época no meio do seu povo. Uma moça, uma nova convertida, se levantou no meio da igreja e pediu para orar. Interrompeu o sermão. E ela disse assim: Senhor Deus, será que o Senhor não pode fazer de novo? Será que o Senhor não pode fazer outra vez? Erlo Stengen diz que 10 dias depois, o que quer dizer que aquele culto era no meio de semana, não era o culto de domingo. 10 dias depois, ele chegou para o culto e a igreja estava lotada. Todo mundo já tinha chegado. O pastor foi o último. Olha que coisa esquisita. E ele entrou à porta. Quando ele pôs o pé do lado de dentro da soleira da porta, ele disse que um barulho de um vento foi ouvido pela congregação. E ele disse que a única coisa que ele pôde fazer foi colocar a mão na cabeça, ajoelhar ali mesmo na porta do templo e glorificar a Deus pela sua visita à sua igreja. Uma igreja muito mais conservadora que a IPB. A gente acha que pode produzir avivamento, mas Deus nos visita quando a gente menos espera, e Ele vai preparando a gente para isso. Aí ele diz que no dia seguinte ele foi para o gabinete para atender pessoas e apareceu uma feiticeira. E a feiticeira disse: fala de Jesus para mim. E ele falou de Jesus para ela e um demônio se manifestou. Eu acho que foram 11, não tenho certeza, não lembro mais. E ele então, juntamente com os presbíteros da igreja, expulsaram os demônios daquela mulher.
E aí ele diz que todo dia aparecia um, aparecia outro, eram os feiticeiros vindo, pedindo para serem libertos dos demônios que enchiam as suas almas. E conversões começaram a acontecer. Nada mudou na liturgia do culto, era aquela liturgia calma, calvinista, como algumas pessoas falam mal dela por aí. A única coisa que mudou foi que ele disse o seguinte: quem quiser reconciliar com Deus, espera após o culto que eu vou orar com você. O culto era a mesma coisa, não mudou nada. E aí então, Deus começou a fazer coisas interessantes naquela igreja. Os maridos chegavam para ele e perguntavam assim: o que você deu para minha esposa? Como assim? Porque ela não me obedecia, agora ela me obedece. As mães perguntavam para ele: o que você deu para os meus filhos? Por quê? Não, a gente mandava eles comprar pão, eles resmungavam, agora eles vão da primeira vez que a gente manda. O que vocês deram para eles aqui na igreja? Nada, só sermão e oração para quem precisasse. E aí milagres começaram a acontecer, sem serem pedidos. Ele disse: olha, se você quer acertar a sua vida com Jesus, fica após o culto. E aí ele passou a ser convidado para pregar na África do Sul inteira. E ele foi pregar num determinado lugar. E tinha cegos para ele orar por eles após o culto. E eles todos foram curados. E aí as pessoas que estavam naquele culto, estava lotado, lembraram que tinha uma cega no meio do caminho e voltaram lá para buscá-la, para ver se o pastor orava por ela. E quando eles chegaram lá, a quilômetros de distância, ela estava enxergando, nem tinha ido no culto. Só de pensar nela. Pastor Augusto Nicodemos foi lá, não pediu oração para ninguém, não conversou sobre avivamento com ninguém, só foi lá conhecer. E quando ele voltou, a sua esposa ficou grávida. E ele era estéril. E ele disse para a dona Mica: o que aconteceu? Ela disse: eu sou fiel, vai no médico ver o que aconteceu com você. E ele foi no médico e estava plenamente curado. E teve 4 filhos. Sem que ninguém orasse por ele. Ele entrou em parafuso, afinal de contas ele é calvinista. Aí foi conversar com o pastor dele lá em Recife, o deão do seminário, o capelão. E o capelão disse para ele: quando você cuidou das coisas de Deus, Deus cuidou das suas coisas. Quando você cuidou das coisas de Deus, Deus cuidou das suas coisas. Deus cuida das nossas coisas, irmãos. Não duvide disso. Mas se você cuidar das coisas dele. Em segundo, então, ações de consagração começam a brotar no meio do povo. Oração que busca conhecer a Deus. Olha o versículo 13. Ele diz: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Para quê? Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Ele ora pedindo para conhecer a Deus. Ele chegou à conclusão de que, apesar de que estava na presença de Deus o tempo todo, ele não o conhecia. Não foi isso que Jó disse em Jó 42? Eu te conhecia só de ouvir. E olha que Jó orava, Jó fazia sacrifícios, Jó era um homem íntegro. E ele disse: eu não te conhecia direito, eu te conhecia muito pouco, Deus. Agora eu te conheço mais. Depois de ter passado por toda aquela angústia, ele então disse: agora eu te conheço mais. Moisés queria um conhecimento pessoal, direto de Deus. Conhecer a Deus, não saber o que a Bíblia diz sobre Ele, é o que importa. Nós conhecemos o que a Bíblia diz, mas há um momento que esse conhecimento bíblico vira experiência real com Deus. Da gente experimentar o Deus que ouve orações, o Deus que não deixa a gente tropeçar em nenhuma pedra, essas coisas todas. Então, Williams escreveu um hino que diz assim: diga-me que és meu, ó Salvador, conceda-me essa segurança com clareza. Diga-me que és meu Deus, que és meu Salvador, conceda-me essa segurança
com clareza na minha vida. Significa saber que Deus está presente entre nós, mas não intelectualmente, mas de tal forma que quem estiver conosco perceba isso sem hesitação. Paulo diz: se todos profetizarem, vai entrar o incrédulo, vai entrar o indouto, e ele perceberá que Deus está no meio de vocês. Os segredos do seu coração serão revelados para si mesmo, e ele se prostrará e dará glória não à igreja, mas a Deus. Quando nós estamos vivendo consagradamente, os visitantes que vêm visitar a igreja ficam entre nós, porque vem Deus andando no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas falas. Então Moisés ora pela presença poderosa de Deus no meio do povo. Verso 14, olha o que ele diz. Respondeu-lhe, Deus responde para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus diz para Moisés: não tenha dúvida, eu vou andar no meio de vocês, eu vou andar com você. Ele então ora por essa presença poderosa. Deus responde prometendo presença e descanso. Moisés responde: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. A questão toda toma vulto ao considerar o tamanho da tarefa que vinha pela frente: conduzir o povo de Deus à terra prometida, vencer os inimigos, estabelecer-se. Se Deus não se manifestar, nada será possível. Se Deus não se manifestar a nós aqui na Vila Nova, a nossa presença nesse setor da cidade não será nada. Mas se Deus se manifestar a nós aqui nessa igreja, as pessoas lá de fora vão perceber. E eles não vão ficar só dizendo que o pastor da igreja de Vila Nova é bonzinho, porque ele dá uma cesta básica para a gente quando a gente vai lá. Eu quase não entrego cesta básica para ninguém. Quem entrega são os diáconos, mas quem ganha a fama de bonzinho sou eu. Mas e se todos nós formos bonzinhos? Se as pessoas começarem a perguntar: quem são vocês? Outro dia chegou uma moça aqui: me arruma um dinheiro aí para eu terminar de comprar uma comida. E eu dei o que eu tinha na carteira. A gente nem anda com dinheiro mais. E ela pegou o dinheiro, era mais do que ela tinha pedido, e ela olhou assim para a igreja: que igreja que é essa? É católica? Eu falei: não, a católica é aquela lá, ó. Nós somos presbiterianos, vem nos visitar. Além de não estarmos conscientes de nossa pecaminosidade, também não estamos conscientes da nossa incapacidade diante dos desafios enormes que temos pela frente. Então Moisés e Deus falam de autenticação. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Para que eu seja reconhecido como líder, o Senhor precisa estar na minha frente. Para que você seja reconhecido como cristão, como cristã, é preciso que o Senhor esteja à sua frente, e você seja seu seguidor assíduo cada dia da sua vida. Os outros precisam saber que nós somos povo de Deus, que nós somos diferentes, não porque queremos ser diferentes, mas porque o nosso Deus é diferente. Ele pensa diferente, Ele age diferente, Ele é santo. Eles precisam saber que eu e você somos povos separados de todos os povos da terra. A denúncia que Lloyd Jones faz no seu capítulo 13, no livro que ele escreveu, é que a singularidade da igreja desapareceu. Nossos debates mais calorosos hoje em dia não giram em torno de sermos diferentes, mas de fazermos o possível para sermos iguais aos outros. Quantas vezes as pessoas me perguntam a respeito de bebidas, porque querem beber, só por isso. Uma vez eu fui visitar um casal, e na hora que nós tocamos a campainha, eles abriram a porta e já entregaram na minha mão uma taça cheia de vinho para ver se eu ia beber mesmo, porque eles bebiam todo dia.
Não tem problema você beber vinho, mas cuidado quando você começa a beber vinho para ficar com sono, ou ficar conversando pelos cotovelos, porque isso é embriaguez, e isso é pecado. O beber um pouquinho de vinho não faz mal para ninguém, mas quanto tempo você demora para esvaziar uma garrafa? E outras bebidas mais. Agora a gente vai em casamento de crentes, está aquela prateleira de uísque lá para quem quiser pegar. É servido champanhe rosé para todo mundo. Não tem diferença. Me convidaram para fazer um casamento uma vez aqui em Goiânia. Que lugar chique, gente. Eu nunca fui num lugar tão chique como aquele. Nunca comi um almoço tão diferente, à la carte, como nesse dia. Aí eu agradeci. E quando eu saí lá fora, o noivo estava fumando um baita de um cigarrão. E 2 metros da frente, um membro da igreja com um copo de uísque e gelo na mão. E através do vidro, todo mundo dançando o maior do funk. E é um casamento presbiteriano. Que diferença que existe entre nós e os outros? Na roupa, no comportamento, na honestidade, na linguagem. Então veja isso. Olha as nossas programações da igreja. A Páscoa, que é o nosso maior exemplo. Não vou brigar pelo Natal, nem pelos outros feriados, mas a Páscoa é caro para nós, porque a Bíblia diz que a Páscoa é uma festa de Deus que Ele estabeleceu. O que a gente faz? A gente marca a cantata da Páscoa para um domingo antes. Porque o feriado da Páscoa é prolongado, eu quero ir para Porto de Galinhas, eu quero ir para a Chácara, eu quero ir para Caldas Novas. Eu não abro mão disso. Mas a Páscoa, que Deus disse é minha, eu não celebro. Eu celebro outro dia, para no dia da Páscoa eu fazer outra coisa. E a gente acha que Deus gosta disso, porque a igreja vai ficar cheia do mesmo jeito. Mas a Páscoa é dele, não é minha, não é sua, não é nossa. Foi ele que marcou o dia da Páscoa. E a gente vai e muda. E fica feliz porque deu certo. Vou poder viajar. Não vou brigar pelo Natal, porque o Natal foi a gente que inventou mesmo. Jesus não nasceu em dezembro. Mas a Páscoa, a gente sabe que foi Deus que marcou aquela data. Então, a gente convoca a igreja para na Páscoa estar diante de Deus. No primeiro ano a igreja vem em peso. No segundo ano, porque gostou, dobra. Mas no terceiro ano, esvazia de novo. Aconteceu isso aqui na Vila Nova. Quando a gente fez a primeira vez, quase todo mundo ficou. Quando a gente fez a segunda vez, a igreja lotou. Mas esse ano, já tinha metade das pessoas. Não estou dizendo, meus irmãos, que passear com a família é errado. Faça isso, eu gosto de passear com a minha família. Mas cuidado quando o seu passeio se torna mais importante do que Deus na sua vida. Deus não abre mão. E deixa eu terminar fazendo algumas aplicações. Se esse é um fardo que pode vir sobre qualquer pessoa, sobre quem aqui na Vila Nova ele cairá? Sobre mim? Sobre o conselho? Sobre a junta diaconal? Sobre o ministério dos homens? Sobre a SAF? Será que é sobre os adolescentes e as crianças? Quem Deus vai levantar primeiro? Os manuais de homilética insistem que a gente não faça pergunta retórica no final, porque isso mostra que o pastor não sabe para onde ele está indo. Então, desobedecendo o manual de homilética, onde que Deus vai começar, meu Deus? Onde que Ele vai começar? Se Ele quer fazer alguma coisa no nosso meio. Então, Lloyd Jones dá algumas opiniões para nós. Primeiro, separe um lugar de oração para você. Eu sei que alguns irmãos oram assiduamente, mas outros tantos não. Eu me incluo entre esses. A gente é indisciplinado. A gente não separa um tempo. A gente deixa acontecer.
Separe um lugar de oração para você. Eu fui numa empresa aqui em Goiânia, de um presbítero de uma igreja nossa. Lá na empresa ele colocou um lugar para ele ir lá para orar quando tudo tivesse difícil na empresa dele. E ele ia para lá orar. Ore por conhecer a Deus e não pare de orar por isso. Eu já conheço a Deus, conhece nada. A gente pensa que conhece. Por mais maduro que a gente seja, a gente pensa que conhece. E por último, olhe para a sua igreja. Nossa igreja é uma igreja boa. Eu falo isso com tranquilidade. Essa é a 10ª igreja que eu pastoreio. Já pastoreei a igreja complicada. Já pastoreei a igreja maravilhosa. Já pastoreei a igreja que não tinha um centavo para pagar nem o meu salário direito. Já pastoreei a igreja que sobrava e sobrava e sobrava. Nossa igreja é uma igreja boa, mas a nossa igreja é pecadora. No nosso meio também tem fofoca. No nosso meio também tem olhar esquisito por cima do óculos. Na nossa igreja tem scanner, olha de cima para baixo para ver que roupa que a pessoa está vestindo e que roupa indigna que ela escolheu para vir para o culto. Na nossa igreja também tem gente que fala assim: nossa, não conheço mais ninguém aqui, nossa igreja não é boa mais não. Boa era antes. Boa era quando o pastor tal era pastor aqui. E tem gente que fala: que igreja que é essa? Mas é uma igreja boa. Deus tem falado, Deus tem abençoado, Deus tem feito, Deus tem agido. E a gente vê Deus fazendo essas coisas aqui na igreja. Quando a gente mexe com o dinheiro da igreja, a gente vê que, olha, não vai dar, e Deus vai e manda uma oferta. Aparece um dízimo, não sei da onde. De repente o irmão ganha uma herança, o outro ganha uma causa, o outro faz um bom negócio e vende. E o outro, por pura bondade, vem e oferece e diz: eu vou dar. E tudo é suprido. E Deus é bom demais com a gente. Mas a gente precisa conhecer Deus mais. A gente precisa orar mais. A gente precisa ser mais presente. A gente precisa estar aqui. Nós temos orado para que os 360 lugares da igreja sejam preenchidos. Olha quanto lugar vazio. Lá em cima na galeria. Tem membro suficiente. Nós estamos chegando a 500 membros outra vez. Nós devemos ser a 3ª ou 4ª maior igreja presbiteriana dessa cidade. Se não for a 2ª. Mas nossos cultos têm 200. Aqui deve ter no máximo 210 pessoas. Por que esses irmãos não estão aqui? Eu não espero que você venha todo domingo. Já basta eu estar aqui todo domingo. E nem eu estou, porque de vez em quando eu sou convidado para pregar fora. Mas por quê? O que está faltando? É a igreja que está faltando? Ou sou eu? E eu nem tinha que estar falando para vocês, vocês estão aqui. Está falando para quem não está aqui. Será que eles vão assistir o sermão no canal? Olha que sermão imenso, já falei, tem 1 hora que eu estou falando.